O meu coração 93 FM. Agora, momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. Deus é tremendo e se faz presente em nosso meio, que operar maravilhas na sua vida nesta noite especial de terça-feira, 2 de maio 2017, para ser instrumento vivo nas mãos de Deus. Ele está por aqui, nosso querido pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Isso. A paz, boa noite, pastor. A paz do Senhor, queridos ouvintes, a paz do Senhor, Márcia Cartier. Que Deus possa abençoar a todos os nossos ouvintes nessa noite. Hoje nós vamos estar pregando em cima de uma palavra que está lá em Atos capítulo 19, do versículo 11 ao 17. Como falei, Atos capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 17. Se você pode, por favor, abra sua Bíblia, aguarde mais um pouquinho, que estaremos já voltando aqui falando dessa palavra maravilhosa para você. Amém. Vai lembrar que a foto do nosso pastor Luiz Nilman está ali na fanpage da 93 FM, e abaixo da foto você pode incluir o seu nome, sua família em oração, também pelo ao vivo @radio93.com.br. Um abraço carinhoso à Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Já então a palavra do Senhor com o pastor Luiz Nilman. Um abraço também à pastora Cláudia, Mateus, não puderam ouvir, mas o carinho especial à família Nilman. E vamos de música então, enquanto você se inteira daquilo que vai ser dito esta noite. Ministério Apacentar de Louvor. Pelo teu nome, os fracos encontram força. Pelo teu nome, cativos são libertos. O fracasso de ontem dá lugar a dupla honra ao som do teu nome. Pelo teu nome, o inimigo tem que sair.
hora para sentar de louvor extraordinário. Tá na hora da palavra, ouvidos atentos à voz do Senhor, coração aberto. A palavra de Deus para o seu coração. E com a palavra o nosso pastor Luiz Nilman, da Igreja Cristã de Joaquim Manguinhos. Amém. Como foi falado, a palavra está lá em Atos, capítulo 19, versículos de 11 a 17, e diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles. E os espíritos malignos saíam. E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Cefa, judeu, principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: Conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde-se mais do que eles, de tal maneira que nus e feridos fugiam daquela casa. Por fim, versículo 17 diz assim: E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu o temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Deus, em nome de Jesus, esse mesmo Jesus, invocamos nesse lugar, ó Deus, para que todos aqueles ouvintes, ó Deus, os mais distantes que estejam desse local, possam ser, ó Deus, invadidos por esse Espírito maravilhoso, e que possa, Deus, dominá-lo, que possa, Deus, ser bênção no lugar onde eles estão. Assim, ó Deus, pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Essa passagem do livro de Lucas, queridos, fala da vida cristã, que começa na cidade de Éfeso. Era uma cidade importante, é verdade. Um verdadeiro centro religioso, político e comercial naquela época, com uma população mista e, por que não dizer, bastante mística também. A gente vai ver isso mais adiante. Paulo, como conta, aproveita desse ambiente multicultural para fundar a igreja cristã naquela cidade. Deus tinha com Paulo coisas extraordinárias, dava a ele uma sabedoria, dava a ele uma estratégia para estar se aproveitando da situação, do ambiente, para estar propagando essa palavra maravilhosa, a palavra do reino. O texto que foi lido, querido, fala dos milagres realizados naquela época. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicasse lenços e aventais que houvessem tocado no corpo de Paulo, para se afastar deles as doenças e os espíritos maus. Veja que coisa interessante. Para entender bem a passagem, não basta ler os versículos 11 e 12, é verdade. Mas do 11 ao 17, certamente você tem uma amplificação dessas informações. E o título que poderíamos dar a esse trecho seria Os Exorcistas Judeus. De fato, Lucas, mais do que falar dos milagres de Paulo, quer desmascarar os enganadores que pensavam que podiam agir como o apóstolo Paulo. Essa é, sem dúvida, uma mensagem atualíssima, atual, uma palavra que a gente vê, basta ligar a televisão, basta ir e ouvir falar nos corredores do trabalho, que a gente vê pessoas se valendo disso ou fazendo com que coisas parecidas com essas para angariar fundos e até mesmo se prevalecer sobre outras pessoas. Haviam alguns que, como Paulo, invocavam o nome do Senhor Jesus sobre pessoas doentes, esperando curá-las,
porém o resultado era negativo. Eram vencidos pelos espíritos maus que tentavam expulsar. Os milagres são frutos da fé e não de palavras mágicas. Precisamos entender isso. Quando acontecem, são obras de Deus que age por meio de pessoas de fé, com profundas experiências com Deus. São sinais divinos e não obras mágicas. Um charlatão não pode ser instrumento de milagres, a não ser que Deus queira por a imensa misericórdia dele. Mas um homem de fé, aleluia, certamente sim. Não estou falando de aparentes milagres, mas de verdadeiras ações sobrenaturais do Espírito Santo nas ou através das pessoas. Porque imitações temos muitas, mas transformações só através do nome poderoso de Jesus. Além do conteúdo de primeira qualidade que era ministrado por Paulo, havia o poder do Espírito Santo que operava ali, fazendo grandes milagres por meio dele. Ao ponto de lenços e aventais do seu uso pessoal, isto é, panos para enxugar o suor e outras roupas de trabalho que Paulo usava, serem colocados sobre enfermos e possessos, sendo resultado a cura e a libertação de vidas naquela ocasião. Isso não era a ideia de Paulo, claro. Certamente não estava sob o controle de Paulo isso, por causa da influência pagã. Os efésios estavam acostumados a práticas supersticiosas. Se a gente for lá ver o versículo 19, dá a entender que eles eram extremamente místicos. O fato de Deus, em sua grandiosidade, grandiosa misericórdia também por causa da ignorância dos efésios, ter permitido que fizessem isso, não justifica que tal coisa possa ser praticado hoje. Esse texto, querido, entenda isso. Relata o que aconteceu, o que ocorreu naquela ocasião. Não determina uma prática religiosa nos nossos dias. Naquela cidade era prática comum utilizar nomes mágicos para expulsar demônios. Dá a entender no contexto dessa palavra. Esses judeus de Éfeso certamente estavam tentando imitar as palavras de Paulo ao invocar o nome do Senhor Jesus. Eles pensavam que fosse apenas uma mágica. E isso ia ser realizado na cabeça deles. No versículo 13 ao versículo 18, vemos a tentativa de expulsar demônios sendo praticada por judeus que não tinham fé. E o resultado foi um grande vexame para eles, diante dos homens e dos espíritos malignos também. O impacto das mensagens estava transformando aquele lugar e até os livros dos que praticavam o ocultismo estavam sendo queimados. Esses livros continham nomes mágicos e encantamentos empregados em suas magias, certamente. Quanto aos exorcistas, devemos observar que estes judeus não tinham autoridade do Espírito Santo, pois eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles tentaram expulsar o demônio em nome de Jesus, que eles não conheciam, mas que Paulo conhecia. É interessante frisar, queridos, que quem não tem Jesus, no máximo, irá negociar com os demônios. Poderão mandá-los calar, ou se acalmar, ou ir para um canto, ou não perturbar tanto. Mesmo assim, esses demônios só obedecerão se tiverem interesse nisso. Eles aceitam negociar para lutar mais adiante esses espíritos. Estando com Jesus, aí é diferente. Estando com Jesus, conhecendo esse libertador maravilhoso, temos autoridade para expulsá-los. O Espírito Santo em nós nos capacita a realizar o sobrenatural. Milagres e expulsões de demônios malignos se dão não por passe de mágicas, certamente, como os filhos de Cefa pensaram que aconteceria. Hoje em dia, não é diferente. Se alguém tentar expulsar demônios sem uma intimidade com Jesus, ou irá negociar com esses espíritos, ou irá passar vergonha publicamente. Por fim, queridos,
o poder de expulsar demônios é do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo tem objetivo. Ocorrido com os filhos de Cefa, trouxe libertação para muitos. Ninguém expulsa demônios sem o dedo de Deus. Até aquele momento, a população não tinha noção de quão poderosa era a mensagem que Paulo pregava. Paulo não estava falando simplesmente de um nome qualquer, mas de um nome que está sobre todos os nomes, o nome do Senhor Jesus. É assim, queridos, até hoje. Aconteceu naquela ocasião, no fundamento da igreja em Éfeso, e é assim nos dias de hoje, queridos. Que Deus os abençoe ricamente. Fique com essa palavra e que essa palavra possa ser transformadora do seu ser, em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Tem uma palavra abençoadora com o nosso pastor Luiz Nilma aqui em instantes, em oração pelas nossas vidas. Ele que é da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Nós temos muitos pedidos, como o pedido da Nanda Barbosa, Rodrigo Gregório, Mariana Oliveira, Rose Ruge, ainda Noemi Rosa, Yasmin Gomes, Aline Sena, Cláudia Regina, Wagner Rodrigues, Camila Queiroz, Nete Moura, Paula Silva, a Silvana Carmo, também Cristiane Rosa, Admilson Celira, Luana Pereira, Guacira Monteiro, Bernardo França, o Everton Santos, Luiz André, Ilma Santiago, Juliana, Jennifer, Carlos Hidalva, Cesário Guzmão, Adriane. Muitos pedem pela saúde, recuperação de cirurgia, portas abertas de trabalho, paz no lar, paz nas comunidades. Pessoas que estão com seus corações tristes, enlutados. Pedimos a Deus aí pela cidade do Rio de Janeiro, pelo nosso Brasil, pelos nossos governantes, por cada família, por cada trabalhador, por cada pessoa que agora ouve a gente online, missionários em campo, pastores, igrejas, nossas famílias, nossas crianças, você no hospital, no presídio, numa clínica, também incluindo a equipe da 93, nosso irmão deputado Harold Oliveira, irmã Invelice, Marina, André, Mari e família, Minha Vida e Família, nosso pastor Luiz Nilma, Sua Vida, Família e Ministério. Vamos colocar as nossas vidas no altar de Deus. Nós cremos num Deus do impossível, nós cremos num Deus todo-poderoso. O nosso Brasil é de Jesus, a nossa cidade do Rio de Janeiro, que haja paz na cidade, pelas comunidades. Verdade. Vamos orar, pastor Luiz Nilma. Soberano Deus, nós, ao invocar o teu nome, Deus, temos a certeza de que tu estás nos ouvindo. Quantas pessoas, ó Deus, debruçados agora ao volume, ao som desse rádio, certamente, ó Deus, estão esperançosos de uma mudança, algo que certamente só o Senhor pode fazer. Assim, ó Deus, como tu fizeste, como nós lemos aqui, nós oramos em cima dessa palavra maravilhosa em Atos, onde tu agiste, ó Deus, através de lenços, através de roupas, de aventais, ó Deus, usa também essa instrumentalidade chamada Rádio 93, ó Pai. Vai até onde eu não posso ir, mas aonde tu podes ir, ó Deus, o teu braço longo, pelos enfermos e doentes, ó Deus, que foram ditos aqui, por todos os parentes aqui mencionados, solicitados libertações, pelas nossas comunidades, principalmente aquelas que estão sendo alvo de tantas violências. Deus, coloca a tua mão, Pai. Oramos pela cidade do Rio de Janeiro em especial, principalmente por nossas autoridades, para que Deus dê a eles estratégias da tua parte, para vencer essa onda de desordem, de desorganização, de desequilíbrio social que se viu ao longo do dia de hoje, mas que tem sido, Deus, infelizmente, algo corriqueiro na cidade do Rio de Janeiro. Deus, nós impedimos isso em nome do Senhor Jesus, porque sabemos, ó Deus, que esse nome tem poder. Queremos, ó Deus, também colocar em tuas mãos todos os outros pedidos que aqui não foram mencionados e que talvez, ó Deus, as pessoas esperem, mas nós colocamos em tuas mãos, porque sabemos que tu podes fazer todas as coisas, ó Pai. Pedimos e agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Senhor Jesus.
Amém, amém. Glória a Deus. Culto doméstico. Vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Luiz Nilman, Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Isso. Nós estamos ali na Igreja Cristã Antioquia, ela fica ali em Manguinhos, como foi falado, na rua Capitão Bragança, 132, Manguinhos. É de fácil acesso, temos atividades ali às terças e quintas, ambos os dias são 19h30, né? E no domingo temos duas atividades, temos a EBD às 9 horas da manhã e o culto também normal, o culto de louvor, de adoração, de pregação da palavra, que é às 18h30. Nos façam uma visita. Nós somos uma igreja simples, é verdade, mas somos uma igreja comprometida com a palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Abraços Aleluia. finais, Pastor Luiz Nilman. Temos uns abraços aqui a serem dados, né? Infelizmente, como foi falado, a minha esposa não pôde vir, mas ela está aqui no meu coração, meu filho também, Cláudia e Mateus, né? Cláudia, minha esposa, meu filhão também, nós deixamos lá. Cláudia está preparando também uma pregação, e eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus está com ela também. Queria mandar também um abraço também à minha mãe, Carmen, e todos os meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, se não mais reclamam, né? Ao meu pastorzaço, pastor presidente, pastor Edson Bittencourt Cordeiro, a minha amada Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos, que tem nos sustentado em oração, a Márcia Cartier, toda a sua família, essa amada, linda família que Deus tem colocado na sua vida também, e a você, ouvinte querido, que Deus possa abençoá-lo ricamente nessa noite e sempre, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus pela vida do nosso pastor Luiz Nilman. Recebe o nosso abraço aí, pastora Cláudia, Mateus e a todos da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos. Obrigado. E seja breve seu retorno, tá, pastor Luiz? Em nome de Jesus. Um abraço carinhoso, obrigado por ter vindo. E você, ouvinte amado, continue por aqui. Tem umas palavras de vida para o seu coração. Vai lembrar, de segunda a sexta, às 9 da noite, você ouve o culto doméstico. Graça e paz em Cristo Jesus. Você ouviu Momentos de Paz e Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração. Com Márcia Cartier. Esse programa é uma produção independente e o seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.